A cidade de Boston é tão importante para a história dos Estados Unidos que foi criada aqui a Freedom Trail, ou Trilha da Liberdade, que é sinalizada por esses tijolos vermelhos e passa por vários pontos importantes da história do país. A gente vai fazer essa trilha, você vai acompanhar com a gente e vai ver que os protestantes têm muito a ver com essa história. O primeiro ponto é o Boston Common, esse parque público da cidade que é usado para lazer dos moradores, mas também é ponto de encontro para muitas manifestações políticas. Recentemente tem sido visto em manifestações contra racismo, por exemplo, mas historicamente já tem esse perfil. Aqui, por exemplo, Martin Luther King Jr. fez um discurso importante contra a guerra. Mas a história desse parque é muito anterior a isso, até porque o parque é o primeiro parque público dos Estados Unidos. Foi criado em 1634. Isso aconteceu quando os puritanos, colonizadores dos Estados Unidos, compraram o terreno justamente para fazer uma área de pastagem comum. Esse grupo religioso também usou o local para punições públicas, principalmente contra bruxas, piratas e outros tipos de desertores da época. Mas os americanos lembram mesmo desse local por causa de um acontecimento do século XVIII, durante a Revolução Americana. Foi aqui que os britânicos acamparam antes da batalha. Aquele prédio ali atrás, bastante marcante por causa do domo brilhante em cima dele, é a sede do governo estadual de Massachusetts desde o fim da Revolução Americana. Aquela torre branca ali em cima da igreja, por muito tempo foi o primeiro local a ser visto por quem chegava aqui a Boston. Foi feita justamente para atrair a atenção um pouco depois de ser concluído o prédio do governo que fica aqui do lado. E aquela igreja foi a sede da primeira escola dominical aqui da cidade de Boston. Nesse cemitério aqui estão enterrados vários personagens importantes da história de Boston e dos Estados Unidos, como por exemplo 8 governadores aqui do estado de Massachusetts. Este mosaico foi feito em celebração à Boston Latin School, a primeira escola pública dos Estados Unidos. Hoje ela funciona em outro local, mas antes ela funcionava exatamente aqui, desde a fundação em 1635. Nela estudaram grandes nomes do país, da história do país, como Benjamin Franklin e Samuel Adams, dois dos que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Old South Meeting House foi construída para ser a sede de encontros dos puritanos, mas acabou mesmo foi sendo sede de eventos importantes na independência americana. Um desses eventos foi a Boston Tea Party, quando os colonos se revoltaram contra os impostos que tinham que pagar aos britânicos e atacaram várias caixas de chá em um rio que fica aqui próximo. Esta é a Old State House, que foi construída para ser sede da colônia e que foi palco das principais decisões políticas que culminaram na Revolução Americana. Neste local aconteceu o Massacre de Boston, quando 5 colonos foram mortos por tropas britânicas em um evento que foi muito importante na Revolução. E foi neste local que foi lida pela primeira vez a Declaração de Independência dos Estados Unidos em julho de 1776.